Que 11 dias depois da posse de Donald Trump, a sensação é que o novo governo americano já tem um ano de tanta notícia. E uma das mais chocantes foi a notícia da colisão de um avião comercial com um helicóptero militar na capital do país, Washington. Deixa eu só contar antes para vocês que isso não foi um único acidente envolvendo uma aeronave militar essa semana. Na terça, um caça F-35 do exército americano, um dos aviões mais caros e avançados do país, simplesmente caiu e explodiu no Alasca na terça-feira, durante um treinamento que estava sendo feito ali na região. O piloto da aeronave conseguiu se ejetar a tempo, sobreviveu e todas as causas ainda estão sendo investigadas. Aí isso acontece na terça e depois vem esse acidente. Deve ser apenas uma infeliz coincidência, o que tudo indica, já que o outro acidente é muito mais impressionante por uma série de motivos, né? Totalmente. Impressionante. Agora, a cena desse acidente, desse segundo acidente é muito impressionante. Vamos vendo as imagens aí, enquanto eu conto os detalhes para vocês. O helicóptero simplesmente segue em linha reta em direção ao avião. Olha aí. Caracas. É muito impressionante. A aeronave era um Black Hawk do exército americano, um modelo de helicóptero considerado o mais seguro e com o melhor custo-benefício do mundo. 3 militares estavam a bordo e o avião era um jato bombardier da American Airlines, que fazia um voo comercial levando 64 pessoas. Ai, gente, a torre de controle sinalizou o risco. O controlador perguntou se o helicóptero conseguia ver o avião e mandou ele passar por trás da aeronave. Mas antes que desse outro comando, já era tarde demais. Um piloto fala logo depois com a torre de controle que imediatamente o avisa que o trânsito aéreo será fechado. Olha a gravação da conversa que a gente trouxe aqui também. Pass 25, this is CRJ in flight. Pass 25, pass behind this CRJ. American 472, Washington Tower, 1 star, 32017. Tower, did you see that? Delta 832, sorry. I don't know if you caught earlier what happened, but there was a collision on the approach to 33. We're going to be shutting down operations for the indefinite future if you want to go back to the gate. Foi editado ali, cortado entre o... O que houve? Tá rindo de Nada. Esse UOL no final. Obrigada, UOL, por oferecer esse momento. Um patrocínio UOL. Mas vocês sabem, gente, faz a gente assim que a gente faz. Claro. Foi editado ali entre o momento em que o cara tá avisando, ele vê o acidente e ele fala para... Você ouve a galera atrás assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus! E aí ele começa a tentar avisar os outros aviões para voltarem para o portão, darem meia volta, ou quem estivesse se aproximando ou quem estivesse para sair, porque ia ser tudo fechado. Agora, Claro. obviamente, eles têm treinamento durante anos para isso. Não é qualquer louco que senta ali para fazer controle de avião. Apesar do Trump ter dito o contrário. Mas a calma dele, quando ele comenta, olha, talvez tenha tido uma colisão. Óbvio que teve uma explosão, gente. Brilhou o céu, Não, né? o que acontece? Só para vocês saberem, porque eu não separei isso aqui exatamente, antes da gente seguir, mas o Trump já se manifestou a respeito exatamente da postura desses controladores de voo. E o Trump disse uma coisa muito absurda para variar, porque ele falou de uma forma, querendo dizer outra coisa. Não estou querendo justificar o Trump, não tem que ficar me justificando de tudo o tempo inteiro. Mas o que acontece? O Trump fala assim, pessoas não tão qualificadas foram colocadas naquele lugar para cumprir regras de atendimento à agenda woke. Então, teve que botar mulher, teve que botar negro e aí deu ruim. Ah, claro, é isso. Ele disse em outras palavras isso. Tiraram do contexto. Isso faz todo sentido. Como se a seleção de pessoas para fazer controle de voo tivesse sido jogada às traças. Carta da Xuxa. Se fosse o caso, a gente teria ter acidente o tempo inteiro. Não é que não esteja tendo. Não, mas por causa de controlador de voo, é isso que eu tô falando. Não é esse o caso, entendeu? Mas agora a investigação tá toda pautada em saber, era o Black Hawk, o helicóptero, que não estava vendo alguma coisa? Era o avião que não tinha sinalização? Alguém não estava com o tal do transponder ligado para ser avisado? Os militares eram muito novos, não eram militares da antiga, estavam fazendo treinamento e não estavam atentos ou não ligaram que tinha... Isso tudo é que está sendo investigado agora. E como era
um treinamento à noite, eles podiam estar até usando aquele óculos de visão noturna, que pode ser que não estivesse também funcionando Cara, bem, eu né? acho bizarro, porque assim, é um avião, tudo bem que não é igual rua, né? É, Você não sim, tem noção sim. do Sim. espaço. Mas Você vai passar- helicóptero tem mais noção Só de que espaço que o avião. a torre de controle está avisando. Tá vindo um avião na sua linha. Mexe. Vai para trás do avião que você não está indo. E o cara ignorou solenemente. Assim. Ele não estava na vibe. Às vezes ele não ouviu. Será que ouviu? Será que chegou a informação Esse é que é o nele? ponto. Temos que esperar a funciona o caixa 5G preta. nos Estados Unidos? Eu não sei. Lá em casa ficou uma porcaria porque a gente passou a madrugada sem luz. Vai que rolou Puts. algo assim também. Vai que Né? frio, né? Congelou. É Pode isso, ser congelou a também, fibra gente, ótica. acontece muito. E os destroços caíram no rio Potomac, que corta a capital americana. E já na manhã de ontem, as equipes de resgate entenderam que não haveria sobreviventes. Bom, gente, assim que o Trump soube do acidente, o que ele fez? Como um bom presidente que é? Ele foi à rede social. Aliás, ele só escreve na Truth Social, que é a rede social aguento dele, da ele. pouquíssima moral pro X, do amigo Musk. Mas o Trump escreveu: por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer em vez de perguntar se eles viram o avião? A gente viu que o cara avisou. Ele falou, vai para trás do avião. Essa é uma situação ruim que parece que deveria ter sido evitada. Não é nada bom. Ele botou not good, o Trump. E a partir de então é todo mundo criando N teorias sobre o que teria acontecido, mas o mais importante aqui, por enquanto, foi descartada a hipótese de terrorismo, que muita gente levantou assim que viu a imagem do acidente com um helicóptero militar indo na Parece reta que é do... intencional. né? Parece. Parece entendeu? bastante Mas que é isso foi intencional. descartado. Mas, como eu disse para vocês, os Estados Unidos está essa máquina aí de produzir notícia. A gente falar isso e passar um avião aqui em cima Fiquei E vocês tensa. escutam, Nós não contratamos essa sonoplastia com a Infraero, tá? Maravilhosa. Para esse momento aqui. Mas os Estados Unidos está essa máquina de produzir notícia e relacionado ao nosso país, a gente teve mais uma vez Laranjão, dizendo que o Brasil está entre os países que taxam demais e que querem mal aos Estados Unidos e que ele não vai deixar isso acontecer. Lula também já respondeu, disse que vai ser tomar lá da cá, mas tudo bem. E ninguém sabe como é que isso vai se traduzir na prática. A gente ainda está esperando. Ele já anunciou, por exemplo, que vai taxar México e Canadá em 25%. Isso pode aumentar, isso elevaria a inflação dos Estados Unidos. Então está todo mundo esperando para ver. Vamos ver o que acontece a partir de semana que vem. E, além disso, aqui no Brasil, tivemos toda a celeuma envolvendo os brasileiros deportados no final da semana passada, que acabou levando à primeira desavença diplomática real entre os dois países. Então, vamos entender o que aconteceu primeiro? Ai, deixa eu tomar um café, pera aí. Pra acalmar. A gente gosta. Torcedores, calma. Calma. Isso. Vamos começar pelo começo, então. O avião militar que saiu da Virgínia rumo ao Brasil trazia 88 brasileiros e apresentou falhas técnicas ainda em solo americano. Por isso, ele precisou parar na Louisiana. Aí, depois disso, ele parou no Panamá. E depois em Manaus. Parece ônibus pinga-pinga. Total. né? Com deportado brasileiro. Isso. Aí ele parou em Manaus. Teoricamente, essa parada estava programada para abastecer, mas a confirmação do problema técnico fez com que o avião não decolasse mais, Eita. né? Muito úmido, muito quente. E foi lá de Manaus, então, que veio a cena que chamou a atenção de todo mundo. Os brasileiros com os pés e as mãos algemados em solo brasileiro. Foi chocante. Ó a imagem aí, bem ruim. Os caras estavam quebrando tudo, mano. Ok. E ali no iniciozinho tem um áudio do rádio e alguém pergunta assim, o que aconteceu? E aí alguém responde assim, parece que estavam quebrando. Aí a outra responde, ok. A gente vai entender já já por que isso estava sendo dito. Ah lá, cara algemado, todo mundo, complexo, enfim. Ai, gente, em relatos, os brasileiros disseram que passaram mais de 48 horas algemados, que as condições dentro do avião não eram boas, que tinham pouco acesso à alimentação e que o ar-condicionado apresentava problemas. Alguns, inclusive, disseram que foram agredidos durante o voo, outros contaram sobre pessoas passando mal e desmaiando. E um dos deportados contou que eles só conseguiram sair do avião em Manaus porque abriram a porta de emergência e gritaram pedindo ajuda da Polícia Federal Brasileira,
que foi quem resgatou eles. Foi então que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foi avisado da situação e ordenou imediatamente a remoção das algemas. Os brasileiros ficaram no aeroporto, receberam abrigo, receberam alimentação e só depois da chegada de um avião da FAB, eles foram para o destino final, que era Belo Horizonte. E como aqui é resumo das notícias, vamos lá. Essas deportações, gente, chamaram atenção, mas vale a gente lembrar que elas não começaram no governo Trump, vocês já devem ter ouvido isso. Segundo dados do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, 7.168 brasileiros foram deportados apenas na gestão de Joe Biden. Inclusive, a era Biden deportou mais brasileiros do que governos anteriores, até mais do que no primeiro mandato de Trump. E sim, segundo a Polícia Federal, o uso das algemas em imigrantes deportados sempre foi praxe do governo dos Estados Unidos, sempre em voos fretados pelo governo norte-americano. Só que também é praxe tirar as algemas assim que o avião fretado pousa no Brasil, o que não aconteceu. E mais, relatos de maus tratos, como os feitos dessa vez ali pelas pessoas que estavam lá dentro, também não estavam nesse histórico de deportações de imigrantes aqui para o Brasil. Só esse programa mesmo, né? Para esclarecer... De forma sucinta. De forma sucinta todos os fatos. Quer dizer, nem tão grave e nem tão não grave, exatamente, né? Quanto estava todo mundo querendo dizer. É que a gente nunca tinha visto a imagem. Isso. Então, assim, assustou todo mundo. Como assim, algema? E tá todo mundo aquela coisa, né? De olho nas novas movimentações desse novo governo. Claro. E aí, obviamente, as coisas elas acabam tendo, eventualmente, uma repercussão até maior do que precisariam ter. Não estou aqui defendendo a algema, a gente acabou de dizer, né? Que é praxe tirar as algemas quando eles entram em solo brasileiro. É isso. O que não aconteceu e é um absurdo. Nas redes sociais, o agora rápido Ministério das Comunicações publicou um vídeo com a fala dos ministros das Relações Exteriores, o chanceler Mauro Vieira, e dos Direitos Humanos, a Macaé Evaristo. Nesse vídeo, eles frisam que os brasileiros chegaram em condições subhumanas, mas não dão maiores detalhes. Eles também disseram que toda repatriação vai ter um cuidado especial agora do governo brasileiro. Além disso, também rolou uma reunião que foi chamada de reunião técnica entre representantes do governo brasileiro e do governo americano. E, aparentemente, as coisas se acalmaram ali de leve, né? Tudo bem. Foi tudo, Só que no Brasil a coisa escalou menos do que lá na Colômbia, que foi, meu amor, tiro, porrada e bomba. Por lá, o lance das deportações foi mais tenso, porque o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse que não iria aceitar o pouso de aviões dos Estados Unidos com repatriados. Em resposta, o Trump disse: E, entre outras medidas, anunciou uma taxação, primeiro de 25% e depois de 50% sobre todos os produtos colombianos. Então, o café acabou. Starbucks fechou, que tá? Bom que você é muito melhor e mais evoluída do que eu, porque você ia a falar taxação... O outra é isso aí. Cada um pensando, Eu ia ser bem xenofóbico. Imagina, eu fui com café. Só mais um produto exportado. É isso. Petro, então, dobrou a aposta e anunciou uma taxação igual para a importação dos Estados Unidos. E ainda publicou nas redes sociais: resisti à tortura e resisto a você. Achei romântico. Vou usar no meu Tinder. Mas nada como o tempo, gente. Nesse mesmo dia à noite, o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia divulgou uma nota dizendo que todo mundo tinha feito as pazes. Que bom. Cortaram o dedinho certo. Não era bem feito as pazes, mas a gente escreve assim, né, pra ficar mais engraçadinho. Mas, tá tudo calmo, todo mundo se ajeitou. Mas, gente, é óbvio que o Trump tinha que dar a cutucada dele, né? Tanto na Colômbia quanto no Brasil. E aí, falando sobre imigrantes ali na Casa Branca, ele falou que os países vão ficar bem bonitinhos, recebendo seus repatriados de volta. Olha o deboche do discurso dele na Casa Branca. They said, no, we're not taking them. I said, we're going to take them. You're going to take them. You're going to like it, too. You're going to take them. We talked about we're not going to take people that are in shackles. I said, well, but the people that are in shackles are murderers. They're drug lords. They're rapists. They're very tough people. They make our criminals look like very nice people. That's about the only thing that comes out of this. And
I said, could you imagine you're a pilot on the plane and you have your co-pilot, and you're sitting there and you have 150 people, no shackles, and they like to murder people? This would not be a good flight. So Colombia apologized to us profusely within an hour based on something I said, meaning you're going to pay tariffs like nobody's ever paid tariffs before, but they actually wanted to terminate his position. They're essentially Congress met and they were very angry with them, but they actually said they were going to send the presidential plane to pick up these criminals and to bring them because they didn't want to inconvenience us or have us do a second flight, and that's what they did. And I appreciate it, and I do appreciate the people of Colombia are wonderful people, and the representatives really acted well. I appreciated they took back that tough talk, but we may have tough talk from others, but it's not going to mean anything. They're going to all take them back, and they're going to like it too. They're going to like it. They're going to take it back, and they're going to like it. Eles vão voltar com eles e vão achar bem legal. Para quem está acompanhando a gente só por áudio, né? Porque o vídeo, como vocês viram aí, tem legenda. Basicamente, o Trump está lhe dizendo o quê? Que os nossos criminosos são muito menos criminosos que os criminosos da Colômbia. Exatamente. E que depois que ele botou o laranjinha na mesa, opa! O Petro... Alcançou? Parece que sim. O Petro voltou atrás, diz que o Congresso colombiano ficou muito puto também com essa história toda e que parece que eles vão mandar o avião presidencial da Colômbia buscar os criminosos. Para não incomodar os Estados Unidos. É isso, para não incomodar os Estados Unidos. Tudo em tom bem debochado. Mas eu queria fazer só duas análises sobre essa celeuma entre Petro e Trump, que eu acho que são muito importantes e elas deveriam servir de lição para o nosso governo aqui. Os dois lados deram um show de comunicação. Sim. Um show. O Petro, ele sabia que ele não tinha a menor condição de bancar essa briga com o governo americano. Mas aí o que ele faz? Escreve uma carta emocionada. Posta nas redes sociais. Sobre a tortura e diz que para os americanos os colombianos são lixo, não sei o quê, e diz, pode vir que a gente vai devolver na mesma moeda. E aí dá 40 minutos e ele aceita todas as condições. Só que com muito menos publicidade do que a publicidade da carta. Então o que ele faz? Ele joga para a torcida dele, se dá bem, até a Gleisi Hoffmann, claro. Perfeito. Todo mundo amou a carta do socialista Petro. Milhões de visualizações. E aí esqueceram na sequência que ele acatou a tudo que o Trump tinha pedido. Sim. E assim, colocando no Congresso. Claro. O Congresso acatou. Isso. Eu mantive a minha palavra dura, como disse o Trump, o tough talk, as palavras veementes. Exato. Mas o Congresso deu jeito de E aí organizar. o Trump, por outro lado, também transforma a coisa numa vitória. Uma vitória absoluta. Cada um que se defenda. Eu gosto desse estilo, assim, tá de ladinho. Vai falando, nem parece que é presidente da República. É porque de lado emagrece mais. Não é de lado, né? Na diagonal. Sim, dá um fake. Bom ponto, Manuela. Então, assim, ótica, Petro e Trump tem muito Parabéns. a ensinar ao governo Lula 3 sobre comunicação para a base. No maior estilo Make Guantánamo Great Again, o Trump ainda nos lembrou de mais um território americano fora dos Estados Unidos. A ilha de Fidel Castro, que ainda mantém uma prisão de presos pelo governo americano, vai continuar sendo usada, mas agora como a nova casa de imigrantes irregulares. Pelo menos foi o que o próprio Trump explicou quando declarou que vai instruir o Pentágono a conduzir os imigrantes ilegais criminosos para lá. Um mini flashback rápido. Guantánamo é usado para manter presos suspeitos de terrorismo desde o dia 11 de setembro. Teve um probleminha, negócio de avião? Teve um negócio. Teve sim. Em sua declaração, o Trump disse que a medida será executada por não confiarem em seus países de origem para mantê-los e evitar que voltem para os Estados Unidos no futuro. Então, assim, ó, como seu país não dá conta de segurar os bandidos que estão aí, porque segundo o Trump, todo imigrante é um
a gente prefere a gente prender mesmo. É isso. Vamos dar Entendeu? uma solução aqui no quintal de casa. Aham. Guantánamo não ia ser desativada pelo Obama? Teoricamente foi, só Né? que ela tá desativada no sentido de parada. presos. Mas aí o Trump vai dar um refurbish Só e cortaram botar a luz. Isso. E a internet, que é importante. Claro. E para encerrar esse bloco Estados Unidos, nós tivemos Super Quarta nessa semana. Para você que não está familiarizado com esse conceito, a Super Quarta é quando coincidem as divulgações das decisões de política monetária lá na terra do tio Sam e aqui na terra do tio Lula. E por que isso é importante? Porque o Fed, o Banco Central Americano, define a taxa de juros do ZEUA. Ó, eu escrevi EUA Achei pensando você em ler Estados maravilhoso, Unidos. achei você Lá maravilhoso. dos Estados Unidos, o que afeta o dólar, o custo do crédito global e os fluxos de capitais para países emergentes, tipo nós. E nessa quarta-feira, o Fed decidiu interromper o ciclo de alta dos juros americanos e manteve a taxa na faixa de 4,25% a 4,5%, o que já era esperado por todos os operadores do mercado. Mas na ata do comunicado não ficou claro quando novas reduções dos juros podem ocorrer, o que é uma bandeira do presidente Trump. O presidente do Fed, Jerome Powell, evitou comentar as pressões do novo presidente americano, mas na coletiva de imprensa ele utilizou uma gravata roxa, o que tem muito significado. Se lembra das aulas de artes? Das aulas de artes e das artes do método Fale. Verdade. A Cecília fala Perfeito, muito sobre isso. maravilhoso. Fala. O roxo é a mistura de azul com vermelho, o que na semiótica americana indica que ele está hasteando uma bandeira branca com o governo. O recado é que o Fed não vai entrar na disputa política entre os republicanos e democratas e que pretende seguir decidindo a política monetária com base em dados. Aí, antes só de ler os superchats que chegaram aqui pra gente, vamos só passar rapidinho por semiótica, porque eu fui amplamente achincalhada nas ocorreu. redes sociais, porque eu comentei sobre a roupa escolhida, como o Gabriel falou no próprio comentário, Ih, vão te chamar de machista. Eu já tinha adiantado. Exatamente, que a gente já sabe. Mas, gente, semiótica é um ponto fundamental da comunicação sempre. Tudo que a gente usa, todas as formas que a gente se porta, a colocação da voz, absolutamente tudo comunica. Ainda mais quando você está falando para uma nação. Quando você está querendo falar com aquela pessoa que não necessariamente já te apoia de cara. Então, assim, o presidente do Fed deu um exemplo óbvio de semiótica. E não só não te apoia, como é muito crítico a você, né? Óbvio. O Powell tá ali com é que é muito doido isso, pode parecer pouco relevante, mas é muito relevante. É muito. Ele tá dando esse sinal. Sinalização. É isso, o Trump vem pedindo a queda da taxa de juros desde antes de assumir. Numa dinâmica bem parecida com a do Lula, inclusive. Sim. Lembrei Criticando disso, bastante o Powell, que nem o Lula A diferença é que criticava o lá é Campos Neto. 4 e aqui é... Claro. 13. E a diferença é que lá o Banco Central é de fato autônomo. É. Né? Aqui tem uma certa dificuldade. Mas a gente falou no início desse bloco sobre a questão das incertezas econômicas e etc. E que tem que esperar para ver. Parece que o governo tem 6 anos, mas tem 2 semanas. Exatamente. 10 dias, 11 Completas. dias, né? dias, nem tem nem 2 semanas. O que o Powell está dizendo com a gravata roxa é o que está escrito na ata do Fed também, que é vamos aguardar. A gente não vai tomar nenhum partido agora, encerrou o ciclo de alta, excelente, então é uma sinalização boa para o governo. Isso, vamos mas, ao esperar mesmo para ver tempo, o que você vai fazer? É isso, ao Porque, mesmo gente, tempo não é um corte, porque se ele tivesse cortado logo de cara nessa primeira reunião depois da posse, aí a sinalização era de... Não confiamos em você, na sua política. Se ele tivesse cortado já, tá. ele estaria dizendo pro Trump, exatamente. boa, não, tudo que tu tá prometendo vai ser bom. Vamos Exatamente, porque o que acontece? O Fed tem que esperar para ver a questão do aumento dos preços por conta das taxações que o Trump quer colocar. Porque se o Trump começa a taxar tudo, as coisas vão aumentar de preço. E aí, talvez seja necessário aumentar a taxa de juros para tentar controlar a inflação nos Estados Unidos. Então, eles estão querendo realmente ver como vai ficar o cenário. E tudo que acontece lá tem impacto diretamente aqui. Já vamos falar sobre isso.